Estamos de volta aqui com o nosso Cidade Comunidade e agora falando sobre saúde, recebendo mais uma vez o Dr. Tiago Couto. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa, doutor. A última vez que o senhor esteve aqui conosco, a repercussão foi muito interessante e a gente trouxe o senhor de volta para falar sobre a saúde, que é o seu maior patrimônio. Vamos começar falando, doutor, sobre a diabetes. A gente tem aí, em média, 5 a 6% da família petropolitana diabética. A gente, em torno aí de 15 a 17 mil pessoas em Petrópolis. E a gente vê que muita gente não se cuida. Eu estou errado nisso, doutor? Os diabéticos têm que se cuidar mais, principalmente com os pés? Com certeza. Boa tarde a você, boa tarde quem está nos assistindo. O mais importante do paciente diabético em relação às alterações circulatórias é a prevenção. Então, o paciente que é diabético, ele tem que tomar muito cuidado com os pés. Por quê? Ele geralmente tem uma entidade chamada neuropatia. O que é a neuropatia? A diabetes afeta os nervos periféricos e o paciente deixa de ter sensibilidade. Sim. Então, as pessoas normais, se você tiver um machucado, alguma ferida, você vai logo cuidar, vai olhar. O paciente diabético, ele então se fere e não sente. E aquilo ele vai se transformar numa ferida cada vez maior. E devido à neuropatia associada às obstruções das artérias na perna pelo diabetes, esse paciente aumenta muito a taxa de amputação e a taxa de invalidez devido a essas alterações. Então, a principal orientação que tem que dar para o paciente é a prevenção. Todos os dias inspecionar os pés, a procura de calos, feridas, alguma alteração, procurar imediatamente o médico especialista. Isso é um autoexame, né? Ele pode fazer isso cotidianamente em casa. Pode e deve, né? Deve fazer. Todo paciente diabético, a principal medida com o cuidado dos pés é a prevenção. Não usar sapatos apertados, calosidades, todo dia ele tem que secar muito bem os pés e inspecionar o pé. Muitas vezes o paciente já procura com um estágio avançado, Sim, às vezes de necrose ou gangrenas, e aí fica uma situação já mais delicada para realizar o tratamento. Mudou a realidade para o diabético, claro, muda também a forma de tratar com o próprio corpo. A gente tem um caso aqui de uma pessoa conhecida que foi à praia, machucou o pé na praia, mas está na areia, tá, etc. Aquilo acabou infeccionando e teve sérios problemas, né? Com certeza. Até no momento de lazer temos que ter cuidado, não é isso? Sim, o paciente diabético tem que ter muito cuidado. Outra questão, eu gostaria aqui de dar um testemunho, Dona Maria, lá do Batalhar, falou: Roberto, procurei o Dr. Tiago, ele resolveu o meu problema, é a questão das varizes com o tratamento a laser. É uma coisa que eu particularmente não sabia, não sei se você que está em casa sabia, que a questão da musculação, de pegar muito peso também, pode ocasionar problemas com as varizes, doutor? Existem duas situações aí. A musculação, quando feita de forma orientada, correta, o paciente que não tem insuficiência venosa, ou seja, aquele grau de varize muito avançado, não tem problema. O problema é o paciente quando já tem principalmente insuficiência na safena, já tem inchaço na perna. Aí a musculação às vezes pode prejudicar sim se o paciente não tratar anteriormente. Em relação ao tratamento, hoje a gente consegue realizar esse tratamento, a maioria das vezes o paciente nem fica internado, ele vai, faz e vai embora. No mesmo dia? No mesmo dia, com tratamento com laser, que a gente uma fibra que a gente navega dentro da veia, cauterizando a veia, as veias grossas. E no consultório, o uso do laser no consultório também possibilitou muitos pacientes que iam ser submetidos à cirurgia, também a gente tratar no consultório com laser. Então, a medicina vem evoluindo muito na área da cirurgia vascular também. Sim. E a questão do cigarro, doutor, interfere nas doenças vasculares? Tem algum comprometimento isso, o cigarro em relação a essas doenças? Com certeza, Roberto. A doença cardiovascular, que é a principal causa de mortalidade hoje, o cigarro é um dos principais fatores de risco. Então, nos pacientes em relação à doença vascular, os pacientes tabagistas têm uma incidência muito maior de obstrução nas artérias das pernas, nas artérias renais, nas carótidas, além de aneurismas abdominais. Então, realmente, a incidência de infarto, de AVC, que é o derrame, então o cigarro é um dos principais fatores de risco, sim. Gente, a gente está com pouco tempo aqui, mas se você quiser fazer alguma pergunta, dá uma ligadinha para cá, manda mensagem, estou aqui no telefone, o Dr. Tiago responde para a gente. Muita gente se aposenta ou perde a vida precocemente em relação a essas doenças circulatórias. Como a pessoa que está em casa pode proceder, doutor, para dar mais qualidade de vida? E aí emendo essa pergunta com outra. Hoje está chovendo, a temperatura diminuiu um pouco, mas nós temos passado aqui em Petrópolis dias muito quentes. Qual o cuidado que a pessoa pode ter em relação a isso? As doenças circulatórias têm um comportamento muito particular com a temperatura. As doenças venosas, elas pioram com calor e as doenças arteriais pioram com frio. Porque no verão você dilata o sistema circulatório e essas veias dilatadas pioram os sintomas das veias. E no inverno você tem o que a gente chama vasoconstricção, as artérias se contraem para manter a temperatura do corpo.
Então, essa vasoconstricção, esse fechamento das artérias, diminui a temperatura dos membros e diminui e aumenta a dor. Em relação a outra pergunta que você tinha feito, os pacientes hoje, é muito comum procurar a gente com úlceras, né? Aquelas feridas na perna, úlcera venosa. Sim. E tudo mais. Hoje, a minoria dos pacientes não vão conseguir cicatrizar essa úlcera. Hoje, com os tratamentos disponíveis, não é aceitável mais, em pleno século XXI, um paciente ter uma úlcera venosa. A gente consegue, com procedimentos, medicações, cirurgia, cicatrizar a grande parte dessas úlceras. Então, quem tiver realmente, tem aquela úlcera machucada há 20 anos, há 15 anos, realmente hoje, com a tecnologia disponível, não é para isso acontecer. Eu tenho uma mensagem que chegou aqui, doutor, da Celina, ela não diz o bairro, mas ela fala que tem um inchaço muito grande nas pernas há muito tempo, principalmente quando ela acorda. E ela está perguntando o que ela deve fazer, qual é o procedimento que ela pode tomar. Boa tarde, Celina. Essa pergunta a gente, no consultório, constantemente é questionado. O inchaço, quando o paciente acorda, dificilmente é causa circulatória. Porque quando o paciente está deitado, a gravidade não está atuando sobre ele. Então, todo aquele sangue que estava preso nas pernas, ele volta para a circulação. Então, o inchaço ao acordar pode ser de causa cardíaca, causa renal ou uma causa pulmonar que tem uma repercussão cardíaca. Então, geralmente, é uma retenção de líquido que causa esse inchaço ao acordar, principalmente de causa renal ou cardíaca. Não é circulatório, geralmente. A Lu está perguntando onde o Dr. Tiago está atendendo. Bom, a gente faz todo esse trabalho na Clínica Pasteur, bem na Nelson Saerp. Quem quiser marcar uma consulta é só ligar lá que a gente tem o maior prazer em atender. Sim. Doutor, explica para o pessoal que está em casa, que o senhor já me explicou aqui, a diferença entre arteriosclerose e a aterosclerose, que os homens são mais propensos. Ok. Arteriosclerose, o que é? É um processo que acomete a artéria, geralmente em pacientes idosos, onde há uma calcificação. A artéria, geralmente, ela é elástica. A arteriosclerose, a artéria fica duro, como se fosse um cano enferrujado. Então, isso é um processo de arteriosclerose. A aterosclerose é a formação de placas de ateroma, que são placas de gordura no interior das artérias, podendo levar à obstrução delas. Então, a arteriosclerose é um enrijecimento da artéria e a aterosclerose é uma placa formada dentro da artéria, podendo causar a obstrução, ou seja, o entupimento dessa artéria. Tem duas perguntas aqui, vou primeiro a do Walter. O Walter está perguntando se o excesso de peso pode gerar doença circulatória. O excesso de peso, ele está ligado geralmente à obesidade, e a obesidade é um dos fatores de risco. Normalmente esse paciente tem o colesterol alto, tem a glicemia alta e pode levar a doença circulatória. E o peso por si só, ele aumenta muito a pressão venosa nas pernas, a pressão das veias das pernas, e aí dá inchaço, pode dar dor nas pernas. Então, o peso, realmente, a obesidade tem relação com doença circulatória, uma relação direta. Sim, a Neuza, do Jardim Salvador, ela pergunta o seguinte: doutora, a cirurgia, eu acho que é isso, se não tiver, o senhor me corrige, por favor. A cirurgia com espuma sai muito caro? Ou qualquer um pode fazer? Em relação aos valores, não tenho noção, não faço muita cirurgia com espuma. A espuma tem suas indicações, sim, é um tratamento geralmente utilizado muito na França, que você injeta uma mousse de espuma dentro da veia do paciente e, se feita de forma corretamente, acompanhada com ultrassom, tem bons resultados. Porém, os resultados estéticos dessa cirurgia não são tão bons. Até 30% dos pacientes podem ter manchas e aí a gente prefere não fazer, acredita que o laser é superior à espuma. Aqui, uma pessoa de Pedro do Rio está fazendo um questionamento. Aqui eu vou ler igual me mandou. Se a esposa de um diabético está grávida, o bebê e a mulher estão infectados? Não, a diabetes ela tem uma incidência aumentada nos parentes, mas não é uma doença congênita, ou seja, a criança ela não nasce diabética porque a mãe é diabética. Isso daí geralmente é uma deficiência no próprio pâncreas da pessoa que não é passado diretamente de forma genética. Tem uma incidência aumentada, mas não é uma doença hereditária que a gente chama. Ok, doutor, tem algum telefone que a pessoa possa fazer contato com o senhor para prestar algum tipo de esclarecimento ou para marcar a consulta? Se quiser, você pode entrar em contato com a produção aqui. A produção tem as informações de consultório, tudo pode passar para a pessoa sem problema. Perfeito. O doutor Tiago vai ficar um pouquinho mais com a gente aqui. Se você tiver alguma pergunta, a gente está aqui no estúdio ainda. A gente vai rodar as notícias do dia, porque senão o nosso tempo hoje está meio esgotado. E eu volto aqui, se você quiser em casa fazer uma pergunta para o doutor Tiago, ele está aqui para te responder, ok? Vamos rodar as notícias. Feira do Pescado. A Semana Santa se aproxima e o consumo de peixes aumenta.
E como já é tradição há 40 anos, a Feira do Pescado vai ser realizada do dia 16 ao dia 18, na Rua Souza Franco, a Rua da Feira, no centro da cidade. O local vai contar com 22 barracas e produtos frescos. A feira vai funcionar de quarta-feira, de meio-dia às 10 da noite, quinta, de 8 às 10 da noite e sexta-feira, de 8 da manhã a 1h da tarde. Deputado recupera a escola. O deputado estadual Bernardo Rossi reivindicou junto ao governo do estado que a escola Augusto Mexique, na rua 24 de maio, se transforme em colégio e passe a atender a alunos em turmas de ensino médio e ensino de jovens e adultos, o EJA. A unidade poderia ter as atividades encerradas. As turmas de EJA abrem inscrições em julho, com aulas iniciando em agosto, e o ensino médio começa a funcionar em 2015. O colégio tem capacidade para abrigar até 530 alunos nas salas de aula. Estou aqui com o Dr. Tiago Coutas e tem uma informação aqui que a pessoa está pedindo. Doutor, a pessoa acho que tem varizes, mora num lugar que tem que subir e descer a escada constantemente e ela ainda carrega uma criança no colo. Que medida que ela pode tomar? O que ela pode fazer para tentar melhorar a qualidade de vida dela em relação a isso? A varizes é uma doença de tratamento cirúrgico. Então, assim, muitos pacientes vão no consultório, doutor, estou com varizes. Não existe uma medicação que faça aquela veia que dilatou voltar ao tamanho normal. E dependendo do grau de insuficiência venosa, esse paciente, além da questão estética, é uma questão realmente de complicações, como úlceras venosas. As orientações que eu dou, procurar um especialista para passar numa avaliação, manter o controle do peso, o uso da meia elástica, que deve ser prescrita por um médico especialista. Isso tudo vai ter uma melhora dos sintomas, mas se o paciente realmente tem varizes calibrosas, o tratamento é cirúrgico. Não tem jeito, né? Aqui, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Doutora Magda está perguntando aqui se a bebida alcoólica ela compromete a situação circulatória. A bebida alcoólica, principalmente o vinho tinto, ele é rico em flavonoides. Os flavonoides são substâncias que a gente chama vasodilatadoras, eles dilatam os vasos sanguíneos. Então, se tomado com moderação, por um cálice de vinho, ele protege o coração, protege o cérebro contra doenças cardiocirculatórias. Agora, tomado excessivamente, pode com certeza piorar, agravar os sintomas circulatórios. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Conversamos com o doutor Tiago Coutas aqui, mais uma vez, abrilhantando aqui o nosso programa com muitas informações úteis para você que está em casa. Muito obrigado, doutor Tiago. Obrigado você, obrigado quem nos assistiu aí e boa tarde. Boa tarde.